Veja se essa não é uma situação comum. Entrar no Netflix, gastar uma eternidade procurando algum filme interessante para assistir e no final desistir e acabar vendo algum episódio de uma série que você já tinha começado. Pois é, não é só impressão. De algum tempo pra cá, não só o catálogo de longas disponíveis no serviço vem diminuindo gradativamente, como também a própria empresa está ativamente trabalhando para que você não encontre aqueles filmes que ainda estão na plataforma. Isso tem uma explicação. A Netflix foi fundada em 1997, na Califórnia, por Mark Randolph e Reed Hastings, com um modelo de negócio que se pautava na locação de DVDs pelo correio, oferecendo uma alternativa àqueles que não queriam ir até as videolocadoras e se preocupar com taxas de atraso. A empreitada deu mais do que certo, e já em 2000, a Blockbuster, até então maior gigante do ramo, ofereceu $50 milhões pela aquisição da jovem companhia, mas a proposta foi sabiamente recusada. Em 2007, a empresa introduziu o serviço de streaming pela internet, e desde então, esse tem sido seu principal produto, tendo atingido a impressionante marca de quase 104 milhões de assinantes espalhados nos 190 países que atua. É claro que nem todo mundo gostou desse sucesso todo, especialmente os grandes estúdios, que viram suas arrecadações no setor de home video despencarem desde o advento da plataforma. O mesmo vale para os canais de televisão, muitos deles administrados pelas mesmas corporações, que acabaram perdendo espaço por conta da explosão de popularidade da Netflix. A partir daí, o vasto e diversificado catálogo disponível para streaming no serviço até então foi afetado diretamente por 3 movimentos distintos, que aconteceram quase que simultaneamente. O primeiro foram os produtores de conteúdo, que ao observarem as bilionárias receitas geradas com o streaming e o papel que exercem como principais abastecedores, ou encareceram vertiginosamente os acordos que garantem que seus filmes e séries cheguem ao serviço, ou então criaram suas próprias plataformas, que possibilitam o consumo on-demand de suas produções. É o caso da HBO, AMC, Showtime, FX, Starz e mais recentemente da Disney. Enquanto isso, o comando da Netflix tomou a lógica decisão de passar, ela mesma, a produzir material para não só atrair o maior público, como também para diminuir a dependência que possui perante a outras empresas. Esse desejo se concretizou em 2013, quando a companhia californiana desembolsou a bagatela de $100 milhões para trazer House of Cards ao mundo, sendo logo seguido por Orange is the New Black. Além disso, o serviço ainda viu multiplicarem alternativas à sua videoteca voltadas a nichos onde sua oferta é insuficiente ou praticamente inexistente. Alguns exemplos são o MUBI e o Filmstruck, ambos voltados a cinema clássico, estrangeiro e independente, Shudder, para filmes de terror, Sisu, para comédia e Guide Doc, para documentários. Com tudo isso, a Netflix viu as opções de seu catálogo diminuírem mais de 40% desde 2013, ou seja, quase metade dos títulos disponíveis há 4 anos simplesmente evaporou da plataforma. Logo, a empresa se viu obrigada a acelerar ainda mais a produção de conteúdo, que já passa das 130 séries originais, além de mais de 60 filmes. O grande problema é que não há controle de qualidade e marketing capaz de acompanhar tamanha produtividade. Se antes, ter um projeto distribuído pela Netflix costumava significar uma popularidade gigantesca e aclamação crítica, hoje isso não é mais verdade. Séries muito caras que não conseguiram cativar uma audiência que justificassem seus orçamentos, programas e filmes de qualidade duvidosa, empurrados goela abaixo de todo e qualquer consumidor, através do algoritmo tendencioso, além de uma produção constante de conteúdo cuja aparente única função é fazer número para mascarar a diminuição da biblioteca, poluem a interface do serviço, o que, via de regra, acaba por soterrar números originais, sejam eles longas ou seriados, que muitas vezes são infinitamente mais interessantes daquilo que costuma aparecer na página inicial. É claro que a exposição de cada peça audiovisual vai depender de seu orçamento, do elenco envolvido e, teoricamente, de acordo com os gostos pessoais de cada perfil. Mas se a Netflix pretende enxugar cada vez mais a quantidade de conteúdo não produzido pela própria casa, até que 50% de tudo seja inteiramente dela, seria de imaginar que a mesma teria todo o interesse do mundo em divulgar aquilo que tem de melhor. Ainda com esses problemas, é difícil imaginar um futuro em que a Netflix não seja uma força vital no contexto da indústria do entretenimento. Principalmente porque desde o comecinho, quando apenas distribuía e alugava discos físicos pelo correio, o seu produto nunca foi conteúdo, e sim comodidade. Enquanto for mais prático, rápido e barato, se entupir de qualquer coisa que tiver no cardápio, independente da qualidade, do que ter que ir a qualquer outro lugar, esse negócio há de prosperar.